Queridos, hoje pela manhã ministramos uma palavra sobre a Páscoa, Cristo, a nossa Páscoa. Abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, a parte final do verso 7 e o versículo 8. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, a parte final e o versículo 8. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Hoje nós estamos comemorando, não somente nós, mas todos os cristãos no mundo estão comemorando a Páscoa, o domingo da ressurreição. E nós então vamos tomar o texto de Êxodo capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 12 de Êxodo, e vamos ver a Páscoa como ela foi originalmente desenhada por Deus e relacionar a Páscoa com o cumprimento profético em Cristo. A Páscoa é uma das festas judaicas. Existem 7 festas judaicas, 3 principais e 4 festas que se encaixam ali nas 3 principais. A primeira festa judaica se chamava Páscoa. Ela era celebrada 14 dias após o início do ano religioso, que não é o nosso calendário, tá? O calendário judaico começa no mês de março e termina no mês de outubro. Então, eles têm um calendário lunar e a Páscoa coincidia com o início do ano religioso. E eles então tinham uma festa instituída por Deus. Só que essa festa, ela apontava para um cumprimento em Cristo. Tudo que nós temos no Antigo Testamento é uma preparação para Cristo no Novo Testamento. Então, tudo do Antigo Testamento aponta para o Messias. Nós temos que ter sempre esse olhar, A nossa interpretação das Escrituras é através de Cristo. Então, aqui Paulo, por que eu coloquei esse texto? Porque Paulo, ele estava dizendo, olha, Cristo é o Cordeiro da Páscoa. Aquele Cordeiro que estava lá no Antigo Testamento, que Moisés escreveu em Êxodo capítulo 12, aquele Cordeiro estava apontando para Cristo. Então, por isso que Paulo diz aqui, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Agora vamos então para o texto de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Aqui é o Senhor ordenando a instituição da primeira Páscoa. Antes de ler, deixa eu dizer a vocês o contexto aqui da instituição da Páscoa. O povo de Deus estava escravizado no Egito por 430 anos. José tinha descido ao Egito como escravo, e depois ele recebeu toda a sua família por conta da fome. 70 pessoas aproximadamente chegaram no Egito junto com Jacó. E eles foram se multiplicando, os anos se passaram e foram se multiplicando e chegaram a milhões. Pelo menos 3 milhões saíram no Êxodo. E vocês sabem que uma população crescendo significa uma ameaça. E aí, os governantes egípcios, chamados faraós, eles decidiram escravizar o povo de Israel. E então, trataram eles com muita dureza, e o povo começou a clamar a Deus por libertação. Então, Deus levanta um libertador chamado Moisés. E então, nós chegamos aqui no capítulo 12, Moisés preparando o povo de Deus para a saída do Egito. Deus havia enviado 12
10 pragas, e essas pragas eram juízos de Deus contra os deuses egípcios. O Egito era uma nação politeísta, muitos deuses, e esses deuses representavam, através de figuras de animais, metade animal, metade homem, e Deus então envia as 10 pragas, e cada uma das pragas estava julgando um deus egípcio. Deus estava dizendo: olha, eu sou maior do que todos os deuses do Egito. Os deuses do Egito são falsos deuses, e eu, o Senhor, Deus de Israel, é o verdadeiro Deus. Então, a 10ª praga foi a mais severa de todas, porque na 10ª praga, depois de escuridão, o anjo da morte passou pelo Egito, e onde não havia o sangue, nós vamos ver aqui sobre isso, onde não havia a marca do sangue nos umbrais das portas, o anjo entrava naquela casa e matava o primogênito. Então, houve uma grande mortandade naquela noite dos primogênitos do Egito, porque Deus estava julgando o Egito, que havia escravizado o seu primogênito, que era Israel. Deus estava dizendo: assim como vocês tocaram na menina dos meus olhos, que é Israel, eu vou então puni-los, eu vou castigá-los com a morte dos filhos mais velhos de cada uma das famílias e dos animais também. Então aquela foi uma noite de muito choro, mas na casa do povo de Deus havia o sangue aspergido sobre os umbrais das portas, e a Bíblia diz que o anjo, ele passava por cima, como que ele pulava a casa do povo de Deus, dos israelitas. Então a palavra Páscoa em hebraico é Pessa, e Pessa significa passar por cima, passagem. O anjo não entrava na casa do povo de Deus para matar os primogênitos, porque o sangue estava aspergido. Então, nesse momento, o capítulo 12 começa a ser escrito. Deus ali estava então dizendo: olha, eu quero que vocês celebrem uma festa, e essa festa vai relembrar esse momento crucial da história, o dia em que vocês foram livres da morte e libertos do Egito. E tudo isso é uma simbologia. O Egito representa o mundo, a escravidão do mundo. Faraó representa Satanás como tirano, e eles sendo libertos da tirania de Faraó e tirados do Egito, simboliza o quê? Eu agora, você que nasceu de novo, nós fomos tirados da escravidão e fomos introduzidos no reino de Deus, um reino de liberdade no amor. Isso por causa do sangue que foi derramado. Então vamos para Êxodo 12. Estava apenas tentando situá-los aqui nesse texto. Êxodo capítulo 12, verso 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. No dia 10 começavam os preparativos, mas o dia mesmo da Páscoa era o dia 14. Mas o dia 10 era o dia que eles pegavam um cordeiro e separavam para o sacrifício. Então, qual é a figura central da Páscoa? Tomem um coelho. É isso que está escrito aí? É assim que está escrito em Êxodo? Tomem um coelho e comam muito ovo de chocolate. Não está isso na Bíblia. Isso foi muitos séculos depois acrescentado, mudado, né? E aí é um outro contexto. Depois, se você tiver curiosidade, você pode estudar mais. Mas a figura central da Páscoa é um cordeiro. Diga: tomem um cordeiro. Então, o cordeiro aqui ocupava o lugar principal, assim como Jesus ocupa o lugar principal na Páscoa agora cristã.
Jesus é o centro de toda festa. É interessante que no Natal aconteceu a mesma coisa. Tiraram Jesus do Natal e colocaram o Papai Noel. Na Páscoa, tiraram Jesus e colocaram um coelho. Interessante, não? Será que é coincidência isso? Ou é algo proposital para desviar completamente do propósito? Eu não creio que seja coincidência. Claro que existe o comércio por trás disso tudo, com o intuito de vender, né, e tudo mais. Mas mais do que o comércio, existe uma tentativa de tirar Jesus do centro dessas duas festas. Mas nós estamos aqui hoje para colocá-lo, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, nós colocaremos ele em primeiro lugar. Amém? Ele ocupará o primeiro lugar, porque aqui a festa instituída pelo Senhor é: tomem um cordeiro. Olha o que foi que João Batista disse, Evangelho de João 1:29. João Batista era primo, né, de Jesus, filho de Isabel. João Batista tinha nascido um pouco antes de Jesus, pouco tempo antes João Batista nasceu, em seguida Jesus nasceu. E aí João Batista estava em um determinado lugar e diz assim, olha, João 1:29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a frase de João Batista: eis o Cordeiro de Deus, como se ele estivesse apontando. E ele estava lembrando de quê? Ele estava lembrando do Cordeiro de Êxodo capítulo 12, verso 3. João Batista era filho de sacerdote, apesar dele não ter seguido o ofício sacerdotal, mas João Batista era filho de Zacarias, que era sacerdote do turno de Abias. Então ele foi instruído nas Escrituras. Quando João Batista vê Jesus, ele diz, Êxodo capítulo 12, verso 3, está se cumprindo diante de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós podemos dizer isso de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a festa da Páscoa, ela é centralizada no Cordeiro. Agora, o Cordeiro era para cada família. Vamos ler Êxodo 12, novamente, verso 3. Um cordeiro para cada família. Aí é o finalzinho do versículo, né? Capítulo 12, verso 3, o final do versículo: um cordeiro para cada família. Por quê? Porque o interesse de Deus, além de nos salvar como indivíduos, porque a salvação é individual, você não pega carona na salvação de ninguém, certo? Deus só tem filhos, Deus não tem netos. A gente às vezes, né, acha que na fé do nosso pai, da nossa mãe, do cônjuge, né, na fé do pastor, né, a gente vai pegar carona, igual o sapo que foi proibido de entrar no céu, mas entrou no céu entrando dentro do violão. Lembra dessa história? Ele entra dentro do violão para poder entrar no céu. E ele conseguiu entrar no céu através do violão. Mas isso não acontece na vida espiritual. Salvação é individual. A tua salvação é individual. Você não pega carona na fé de uma outra pessoa. Eu até queria pegar carona na fé da minha mãe, mas Deus deixou muito claro para mim: eu não tenho netos, Marcos, eu tenho filhos. Se você quiser ser meu filho, ótimo, mas se você não quiser, não tem como você pegar carona na fé da sua mãe. Mas ao mesmo tempo, Deus quer salvar as famílias. Quem tem alguém aqui na família que ainda não é salvo? Levanta a mão. Quem tem algum parente ainda? De primeiro, de segundo, de terceiro grau? Todos nós temos alguém que ainda não foi salvo. Então nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa aqui, que o Cordeiro era para as famílias. Interessante que o Natal é uma festa de famílias também.
E a Páscoa é uma festa de famílias. Até nas comemorações, mesmo tirando Jesus, né, do centro, mas ainda permanece a família. É interessante isso. Agora nós temos Deus dizendo: o cordeiro é para salvar pessoas, mas o cordeiro também é para salvar famílias. Há uma promessa em Gênesis 12, verso 3. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão, em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. O descendente de Abraão, quem é o descendente de Abraão? Jesus. Jesus, ele veio para abençoar as famílias da terra. E famílias aqui são famílias, pai, mãe, filhos. Famílias aqui também representam tribos, clãs. Famílias aqui representam nações, etnias. É uma palavra que começa com famílias mesmo, mas abrange até nações inteiras. Então em Abraão nós temos já uma promessa: famílias seriam abençoadas. E eu vou ler outro texto agora, e esse daqui, ele tem muito significado para mim, porque foi o primeiro versículo que eu decorei quando criança. Lá na minha igreja, no púlpito, tinha desenhado na parede esse versículo, Atos 16:31. Aqui é o carcereiro de Filipos. Havia o terremoto, né, naquela noite, à meia-noite, Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a adorar. Houve um terremoto em Filipos, as portas das prisões, da prisão, né, do cárcere, as portas se abriram. O carcereiro ficou desesperado, pensando que todo mundo tinha fugido, e ele tenta se matar, e Paulo diz: não se mate, todos nós estamos aqui, não faça mal a você mesmo, todos nós estamos aqui. E o carcereiro então ouve o evangelho. Paulo prega o evangelho e Paulo diz ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então você vê que a salvação não é apenas para indivíduos. Deus quer salvar pessoas, Deus quer começar a salvação com pessoas, mas o interesse de Deus é que famílias inteiras sejam salvas. Amém? Então você que levantou a mão, que tem alguém da tua família que ainda não é salvo, o cordeiro é para abençoar famílias. Eu sempre testemunho de Cristiane, porque para mim ela é o maior exemplo de alguém que se converteu, foi a primeira a se converter em uma família muito grande, bem religiosa, e que Deus está fazendo ao longo dos anos. Ela vai completar 40 anos de convertida agora, esse ano, pois 40 anos que Deus começou a salvar a sua família, e Deus está completando. Falta muito pouco, pelo menos para as irmãs dela, que são as primeiras ali, falta muito pouco para que todas se convertam. Nós estávamos em janeiro com a família de Cristiane, e eu ouvi uma dessas duas irmãs, uma delas, e se essa se converter, a outra, ela vai junto também. E eu vi essa irmã de Cristiane falando já como se ela fosse uma convertida. Meu Deus, eu fiquei tão tocado ali, porque eu acompanho a família de Cristiane desde que a gente namora. Então, eu conheço toda a história de todos eles. E eu ver essa irmã de Cristiane falando algumas expressões, a gente orando antes das refeições, né? E ela falando como crente, falando crentez, o evangeliquez. Eu fiquei tão tocado. E o filho dela estava também, e ele também falando algumas coisas. Então eu procurei a pastora Amanda, né, que é a mãe dela e o irmão dela. Eu disse: Amanda, é só uma questão de tempo. Sua mãe e seu irmão estão quase convertidos a Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Quem crê que essa promessa te alcança nessa noite? Diga: eu creio que toda a minha casa vai comer do cordeiro.
Amém? Claro que isso é uma linguagem simbólica, né? Hoje a gente não come. Inclusive, interessante também, né? Que a Páscoa é uma festa de churrasco, né? O povo come peixe, mas a Páscoa original era churrasco. Eu prefiro churrasco, né? Eu não sei se você está comigo, mas um churrasquinho é bom demais, né? E um churrasco de cordeiro. Mas vamos lá. Um cordeiro para cada família. E agora se estende um pouco mais. Convidará seu vizinho. O versículo, vamos voltar aí para Êxodo, capítulo 12, verso 4 agora. Se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Quando a gente vai fazer um churrasco, a gente faz uma conta. Qual é a conta? O número de pessoas vezes 400 gramas de carne, né? Mais ou menos isso. Tem homem que come mais, claro, né? Tem homem aqui que come 1 quilo de carne, é um leão, né? Tiago Lira mesmo, quando para carne ele é um leão. Mas tem mulheres que comem menos. Então a gente faz uma conta, tá? Já estou dando até dica aqui de churrasco. Olha, como o culto, né? É instrução de todos os tipos. Vai fazer um churrasco? Então, calcule 400 gramas por pessoa. Eu vou fazer um churrasco para 40 pessoas. Então você vai precisar de 40 vezes 4, 16 quilos de carne, pelo menos, tá? Estamos colocando no limite abaixo, né? Pode colocar até mais para cima. Então aqui diz que era o cordeiro para ser dividido entre os vizinhos, para que fosse bastante para todo mundo. Ou seja, não podia faltar e não podia sobrar. A gente vai ver isso aqui, que não podia sobrar. Então, a Páscoa é uma festa de indivíduos, de famílias e de amigos. Já pensou que coisa tremenda? Deus estava enxergando o Evangelho alcançando pessoas, famílias e o seu círculo de influência, seu oikos. O que é oikos? Oikos é uma palavra grega para círculo de influência. Você pode achar que você não é uma pessoa influente, mas você é, certo? Mesmo você que não se acha influente, mas você é influente. Os estudiosos de psicologia, sociologia, antropologia, eles dizem que cada pessoa aqui tem no mínimo 120 pessoas que fazem parte do teu círculo de influência. São pessoas que você pode falar para elas diretamente e elas vão te ouvir. O meu círculo de influência não é igual ao seu. Nem o meu é igual ao de Cristiane, apesar de sermos casados, mas tem pessoas que Cristiane convive, que ela vê, que ela se relaciona, que eu não. Se eu fosse falar para algumas pessoas do teu círculo de influência, elas não me ouviriam. Hoje de manhã eu perguntei a Felipe, né? Vamos perguntar de novo a ele. Qual é o nome, Felipe, de uma pessoa do teu círculo de influência? É Divânia. Ela trabalha com você? Ok. Eu não conheço a Divânia. E digamos que eu encontro a Divânia no meio da rua. Não sei quem é ela, tá? Eu encontro ela no meio da rua e eu vou abordá-la. Ela pode pensar que é um assalto. Ela pode pensar que é alguém querendo fazer mal a ela. Um desconhecido me abordando não vai me ouvir. Se eu bater na porta de Adivânia, ela vai pensar que é testemunho de Jeová. E vai fechar as portas. Porque eu mesmo fujo de testemunho de Jeová e Mormons, né? Imagina você ocupar a manhã toda de uma pessoa conversando com ela. Hoje ninguém tem mais, irmãos, né? Esse tempo disponível. Aí ela vai pensar, lá vem mais um aqui, falar de Bíblia, falar de Deus. Fecha a porta, não me ouve. Mas se Felipe chegar para a Edivânia amanhã, no trabalho dele, porque ele convive com ela, e disser: Edivânia, eu quero falar para você algumas coisas sobre Jesus, sobre a Bíblia, eu quero orar por você, com certeza ela vai dar espaço. Por quê? Porque faz parte do círculo de influência dele. Aqui nós temos o cordeiro
para os vizinhos. Preste atenção, gente. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer o evangelho somente para nós. Você não pode ser esse tipo de crente, de cristão, que está salvo, mas que está conformado em ir para o céu sozinho. Você está salvo e egoisticamente acomodado na sua vida espiritual? Não, você pode falar de Jesus, você pode influenciar pessoas, você pode orar por pessoas, você pode fazer a diferença na vida de alguém que talvez nesse exato momento está pedindo por socorro, e você é a resposta de Deus para essa pessoa. Quem aqui foi alcançado para Cristo através de um amigo, de um convite, de um colega? Levanta a mão. Quem te convidou? Levanta a mão bem alto. Muita gente. Muita gente. Eu não. Eu sou exceção porque eu cresci na igreja. Minha mãe me levou para a igreja desde criança. Então, eu faço parte de um outro grupo. Mas a grande maioria aqui foi convidado por alguém. Alguém que se importou com você. Então está agora na hora de você se importar com alguém. Amém? Convidará o seu vizinho. Veja o que diz Colossenses, capítulo 4, verso 5, na Nova Bíblia Viva. Aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Aproveite as oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com ele. Não seja aquele crente chato. Tem crente que é muito chato. Você foge, porque é uma pessoa que fica mandando para o inferno o tempo todo, o povo, né? Você não precisa começar pelo inferno. O inferno é real, ele existe. Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai para o inferno? Vai, mas não comece por aí não. Isso daí é o fim da história. Comece com as boas notícias. Evangelho, a palavra evangelho é uma palavra do grego, evangelion, que significa significa bom, boa. Angelion significa proclamação, mensagem. A boa mensagem. Qual é a boa mensagem? Que as pessoas vão para o inferno? Isso não é uma boa mensagem, isso é uma triste mensagem. Faz parte. Mas o evangelho é: Jesus te amou, Deus Pai te amou, enviou o seu Filho para te salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no final você pode dizer: agora se você rejeitar, aí quem rejeita o Filho está condenado eternamente ao inferno. Mas esse é o final da mensagem. A mensagem é a boa notícia, a boa nova. Deus quer salvar as pessoas. Amém? Agora vamos mais à frente agora. Além de convidar o vizinho, nós temos no verso 5, Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito. Coloque aí, para a gente repetir essa frase. O cordeiro será sem defeito. Significa que Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. O cordeiro era de 1 ano, o cordeiro era macho, e o cordeiro era sem defeito, sem mancha, sem nenhuma mácula. Tudo isso estava apontando para Cristo, o cordeiro da Páscoa, perfeito. Se Jesus não fosse perfeito, ele não poderia morrer em nosso lugar. Por que Jesus morreu em nosso lugar? Porque ele era sem pecado. Jesus era Deus, Jesus é Deus e é homem. Jesus, 100% Deus, 100% homem, pôde tomar o nosso lugar na cruz. Jesus está representando Deus e Jesus está representando os homens. Jesus está fazendo a mediação. Então por isso que ele é um cordeiro perfeito. Nós temos um sacrifício perfeito, o sangue que foi derramado. Veja comigo Hebreus
9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos ao Deus vivo. Agora 1 Pedro 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha, o sacrifício de Jesus não precisa de complemento. Nós não podemos acrescentar nada, nem tirar nada. Não há nada que eu e você façamos para merecer a salvação, porque Jesus já fez tudo. Não são nossas obras que nos salvam. O que nos salva é a nossa fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu cheguei aqui pelo meu mérito. Eu sei que hoje nós temos no mundo corporativo, até na escola, né? As pessoas passam de ano por mérito. Acredito que seja assim ainda, né? Por mérito, mas a salvação não. A salvação não é por merecimento. Se for por merecimento, nenhum de nós seríamos salvos. Então não é por obras, queridos. Pastor, e por que nós oramos, lemos a Bíblia, jejuamos? Por que nós praticamos algumas coisas? Nós praticamos algumas coisas para o nosso próprio bem. São disciplinas para o nosso bem, não para conquistar a salvação. Se a salvação fosse conquistada, Jesus teria morrido em vão. Se eu tivesse que complementar a salvação com alguma coisa que eu faço ou deixo de fazer, a morte de Cristo não seria suficiente. Mas a morte de Jesus foi suficiente de uma vez por todas. Não há nada que eu e você façamos para acrescentar ou para tirar. O sacrifício foi perfeito e definitivo. Agora a gente recebe pela graça a salvação. Amém? Então o cordeiro, ele era sem defeito. Agora vamos para o verso 12 ainda, verso 7. Inclusive eu já falei sobre isso. Tomarão do sangue do cordeiro. O cordeiro era morto, degolado, aparava-se o sangue em uma bacia. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então o sangue estava ali numa bacia. Vamos agora para o verso 13, mesmo capítulo, tá? Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei. Olha aí a palavra passagem. Passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 22 agora, mesmo capítulo 12, 22 e 23. Tomai um molho de isopo, que era como se fosse um galho como se fosse um feixe, né? E molhava aquele galho com vários ramos ali, com várias folhas. Molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras, a trave horizontal e as traves verticais. Horizontal e vertical. Isso já está nos indicando o quê? A cruz. A trave horizontal e a trave vertical. A trave vertical aponta para Deus, reconciliação com Deus. E a trave horizontal representa o quê? Os nossos relacionamentos. Então, o sangue, a cruz veio para nos restaurar o relacionamento com Deus e veio para nos restaurar os relacionamentos uns com os outros. Por isso que um cristão é alguém que foi perdoado e que vive perdoando. Se você não tem paz com alguém, você precisa entrar em crise para ter paz. Talvez você não tenha relacionamento com essa pessoa, tá? Não estou dizendo aqui que você tem que ter um relacionamento profundo, mas você no mínimo tem que ter paz. Você não pode ter barreiras.
Porque isso não é cristianismo. O cristianismo verdadeiro é o sangue na verga e o sangue nos umbrais. Eu restauro o meu relacionamento com Deus, eu restauro o meu relacionamento com os meus irmãos. Vamos lá. Continuando o verso 22. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Eles tinham que ficar dentro de casa aquela noite. Eles ficavam por quê? Porque o anjo da morte ia passar por todo o Egito. Inclusive, se você quiser assistir, tem um filme chamado Príncipe do Egito, né? Um desenho animado. E fala também do Êxodo. Fala da história de Moisés e fala do Êxodo. E tem uma parte do filme que mostra exatamente isso aqui. Quando o anjo da morte passa por cima das casas onde havia o sangue e entra nas casas dos que não tinham o sangue. Verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, o sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, mas o sangue do Cordeiro está sobre os nossos relacionamentos. Primeiro o nosso relacionamento com Deus, mas o sangue do Cordeiro está também sobre os nossos relacionamentos horizontais, familiares. Deus odeia o divórcio. Deus odeia contenda. Deus odeia discórdia. Onde tem briga, contenda, Deus não está ali. Pense nisso. Deus, Ele quer paz dos homens com Ele, mas Deus também quer paz entre os homens, entre as pessoas. O sangue passado nas casas, mais uma vez está lembrando aqui das famílias. O quanto que Deus quer abençoar as famílias. Por isso essa luta tão grande hoje contra as famílias, contra os casamentos. Porque é uma investida maligna para destruir aquilo que Deus tanto ama. Deus ama as famílias, irmãos. E nós temos agora, o sangue passado sobre as casas. Vamos continuar. Verso 7. Agora vamos voltar um pouquinho, A gente avançou até o 23, mas vamos voltar para o verso 7. Naquela noite, a Páscoa era para ser comida à noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas a comerão. Então eu coloquei agora a frase: comerão a carne assada no fogo. E o complemento era pães asmos, pães sem fermento e ervas amargas. O que é que isso aqui nos fala? Isso nos fala do sofrimento de Jesus. Fogo. Fogo é prova. Passar pelo fogo na Bíblia significa passar pelo sofrimento intenso. Pães asmos significa sem pecado. Jesus, Ele morreu sem pecado. Ele levou os nossos pecados, mas Ele não tinha pecados dele mesmo. Ele nasceu sem pecado, então Ele era simbolizado aqui pelos pães asmos. Mas também diz ervas amargas. Gente, o sofrimento de Jesus na cruz foi tão intenso, tão intenso. Salmo 22 descreve o sofrimento de Jesus na cruz. E no Salmo 22 diz que o coração de Jesus explodiu, derreteu como cera. É a descrição da morte de Jesus no Salmo 22. Salmo 22 talvez seja o salmo profético mais realista do que Jesus passaria. Tanto que tem a frase: Deus meu, por que me desamparaste? Está no Salmo 22. No Salmo 22 diz que repartiram as vestes de Jesus e tiraram sorte, o que os soldados romanos fizeram. No Salmo 22 diz que uma lança traspassaria a sua lateral. Isso aconteceu. E o Salmo 22 diz que os demônios, a linguagem lá era súcia, que significa o quê? Uma matilha de lobos. Os demônios estavam ali, atacando, naquele momento, a Jesus na cruz.
Porque todo o pecado, toda a maldição, todas as doenças caíram sobre ele. Ele ficou completamente desfigurado. Inclusive, acho que foi o texto que Camila leu aqui na hora do louvor. Um homem que as pessoas até evitavam olhar para ele. Gente, a cruz não foi uma brincadeira. A Páscoa hoje é como o Natal, né? A Páscoa é um almoço, é bacalhau, é peixe, é chocolate, né? É aquela, não é o panetone, né? A columba pascal. Tudo isso é muito doce, tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito palatável, mas isso não é a cruz. A cruz foi algo tão terrível que as pessoas evitavam olhar. Jesus estava crucificado na cruz com a sua carne dilacerada. Em 2004, quando eu assisti A Paixão, até hoje, quando eu assisto aquelas cenas, eu não consigo assistir sem ser tocado e constrangido por como Cristo ficou na cruz, totalmente desfigurado. Ninguém o reconhecia. Os quadros colocam Jesus ainda tapando, né? Um tapa-sexo. Não teve isso. Ele foi completamente nu para a cruz. Por isso que nós temos aqui carne assada no fogo e ervas amargas. Jesus sofreu toda a amargura. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo o Evangelho, muitas vezes sem querer nenhum sofrimento. A verdade seja dita, nós não queremos pagar o preço da renúncia em nada. Nós queremos só as bênçãos do Evangelho. Mas o Evangelho completo não são apenas bênçãos. O Evangelho completo, nós temos que querer Cristo por inteiro. E Cristo por inteiro também tem renúncia, tem sofrimento. Em algum momento nós temos que abandonar o pecado. Pecados, vícios. Em algum momento, algum relacionamento tem que ser quebrado, tem que acabar. Por quê? Porque talvez aquele relacionamento não está agradando a Deus, honrando a Deus. E por causa do Evangelho, você vai romper. E é fácil? Renúncia nunca é fácil. Obedecer muitas vezes vai doer. Mas por quê? Porque Jesus sofreu na cruz. Então esse Evangelho que está sendo pregado, que você não sofre nada, que você não renuncia nada, que só é bênção, só é carro novo, só é casa própria, só é reteté, só é milagre. Isso não é o Evangelho completo, isso é uma parte do Evangelho. Eu acredito sim que Deus nos abençoa, que Deus quer nos fazer próspero, que Deus quer o melhor para as nossas vidas, eu acredito, mas o pacote completo não é só isso. Quantas vezes eu tive que renunciar os meus direitos? Perdoar, por exemplo. Perdoar é algo de renúncia. Por quê? Porque você abre mão dos seus direitos para dar perdão a alguém que muitas vezes não merece. Quando eu decidi perdoar meu pai, eu sempre conto, né? Meu testemunho com relação ao meu pai. Eu decidi perdoar o meu pai, eu abri mão dos meus direitos. Naquele dia, naquele momento, né? Não lembro do dia específico, mas naquele momento, Deus me falou da palavra perdoar. Eu lembro quando Deus falou, Marcos, olha a palavra perdoar. Você está doando. Você está dando uma coisa que o seu pai não merece. Por quê? Porque ele foi ausente, porque ele foi totalmente alheio à sua vida, não participou dos melhores momentos da sua vida. Há uma lacuna, há um vazio em seu coração feito pelo seu pai. Deus falando comigo, tá? Porque às vezes a gente não quer enfrentar a realidade. E eu lembro, queridos, quando Deus me disse assim, ninguém vai ocupar o lugar do seu pai, só eu. Deus falou isso comigo. Marcos, só eu posso ocupar o lugar do seu pai.
mas você precisa perdoá-lo. Eu te perdoei, você não merecia o meu perdão. Deus dizendo comigo, você não merecia o meu perdão. Agora é hora de você perdoar. Dê perdão a quem você acha que não merece. Isso é evangelho, certo? Porque muitas vezes nós não queremos esse lado do evangelho. A gente quer ser perdoado, a gente quer ser amado, a gente quer ser acolhido, mas o evangelho tem os dois lados da moeda. Nós fomos amados e acolhidos, agora nós devemos amar e acolher. Nós fomos perdoados, agora nós devemos perdoar. Então, carne assada no fogo, ervas amargas, simbolizam o sofrimento de Jesus. Isso é o evangelho. Vamos para a gente finalizar. Verso 10 agora. Estamos nos encaminhando para o final. Verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. O cordeiro não podia sobrar. Olha, Deus não pode sobrar. O que significa isso? Que a nossa experiência com Deus tem que ser completa. Então, quando a família era pequena, chamava os vizinhos. Aí chamava os vizinhos e ainda sobrava alguma coisa do cordeiro, não podia ser jogado fora. O cordeiro tinha que ser queimado. O que sobrasse tinha que ser queimado. Ou comia tudo, ou queimava. Sabe o que significa isso? Que Deus não pode ser apenas usado por nós. Nós precisamos ter realmente um compromisso com Deus, de uma experiência completa. Senhor, eu vou contigo na vida e na morte. Senhor, eu tenho uma aliança contigo. Eu não estou te querendo apenas pela metade. Eu já vi gente dizendo assim: eu quero Jesus como meu Senhor. Desculpem, eu quero Jesus como meu Salvador, mas eu não quero Ele como meu Senhor. Será que é possível isso? Se o cordeiro tinha que ser comido por completo, como é que alguém quer Jesus como Salvador e não quer Ele como Senhor? Não existe isso. Se pregaram isso, fizeram de forma errada. Jesus é Salvador, mas Ele quer ser Senhor da nossa vida. Ele quer ser dono completo do nosso coração. Essa é uma experiência completa que nós temos que avançar. Eu entendo que no início, a gente está começando a caminhar com Cristo, aí você tem algumas resistências ainda, tem algumas áreas que você ainda reluta em submeter, mas à medida que você vai caminhando, você vai submetendo toda a sua vida a Ele. Agora, uma pessoa que já tem um bom tempo com Cristo e diz assim: Senhor, nessa área aqui, o Senhor não tem acesso. Nessa área aqui, especialmente a área sentimental, essa é uma área que muitas pessoas não dão acesso ao Senhor, sabia? Senhor, o Senhor pode ter acesso a tudo da minha vida, menos essa área aqui. O Senhor não pode me pedir isso aqui. Eu quero te dizer, isso não é experiência completa com o Cordeiro. Você está sendo seletivo. E Deus não vai aceitar essa negociação. Por quê? Porque Ele é pré-eminente. Ou Ele tem o primeiro lugar e Ele tem tudo, ou Ele não tem nada. Você vai avançar. Eu entendo que um novo convertido, ele vai sendo trabalhado pelo Senhor. Mas eu não estou falando aqui apenas para novos convertidos. Eu conheço crentes, olha, de muita caminhada com Deus e que diz assim: nessa área aqui não. O cordeiro tem que ser comido por completo. Nada pode sobrar. E o que sobrar tem que ser queimado no dia seguinte. E para terminar, verso 11. Veja aí, para a gente finalizar e orar. Desta maneira o comereis. Agora vamos ver como é que a Páscoa era para ser comida. Nada de almoço, todo mundo sentadinho, bonitinho, mesa posta, talheres, pratos, tudo chique. Não,
dessa forma comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Nada contra, tá? Os almoços que tiveram hoje, tudo bem, não tem problema, porque essa é uma atitude do coração, né? A gente pode comer e tudo mais. Hoje eu comi churrasco, estava uma delícia, então não tem problema. Mas no coração, olha para mim, como é que nós estamos no coração? Nós estamos acomodados? Nós estamos sentados como se nada estivesse acontecendo? Gente, o tempo está passando, o planeta está girando, o tempo de Deus está correndo, as profecias estão avançando para se cumprir. Por isso que aqui diz: comê-lo-eis à pressa, lombos cingidos. O que é lombos cingidos? É uma linguagem antiga. As pessoas, elas não usavam calça, né, nessa época. Eram vestidos, tanto homens quanto mulheres. Por isso que não existe, né? Tem gente que pega o texto do Antigo Testamento e diz que era roupa de homem, roupa de mulher. Não existe isso lá, porque era vestido. Cingir os lombos era subir o vestido, colocar aqui, ó, subir o outro, colocar aqui, para você poder correr, para você poder ir para a ação. É como se fosse aqui: preparem-se, mala pronta, bagagem pronta. Seria equivalente a: coma com a mochila nas costas. Já pensou? É ruim comer em pé, não é? Eu não gosto de comer em pé. Cristiano detesta. É bom a gente sentar, mas a Páscoa, a experiência com Deus, não aceita acomodação. É isso aqui. A experiência com Deus não aceita trégua, não aceita férias. Não, eu vou dar um tempo na minha vida espiritual. Não existe isso. Você não dá tempo na vida espiritual, ok? Se você parar, alguém pensou, o cachimbo cai. Se você parar, você retrocede. Não existe paradas na vida espiritual. A Páscoa tinha que ser comido com prontidão: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão. Ou seja, vocês vão comer o cordeiro prontos para a saída, prontos para o êxodo. Assim estamos nós, irmãos. Nós temos que estar prontos para a volta de Jesus. Nós estamos prontos para a volta de Jesus? Eu sei que Ele não vai voltar essa noite. Como bons pós-tribulacionistas que somos, a gente entende que algumas coisas vão acontecer antes que Jesus volte. Beleza. Mas mesmo assim, eu não posso estar nesta terra sem esse espírito de prontidão. Eu não posso estar acomodado. Eu não posso estar, irmãos, acostumado. A gente casa, cresce, trabalha, prospera, a gente compra coisa, vende coisa, e a gente acaba se acostumando com essa vida. A gente acha que a vida é só isso. O apóstolo Pedro diz que somos forasteiros, peregrinos nesta terra. Como é que nós vamos ter atitude agora de achar que essa vida natural, ela é definitiva? Pastor, você disse que Jesus não voltaria essa noite. Segundo os pós-tribulacionistas, não. Segundo os pré-tribulacionistas, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Porque o arrebatamento vai ser secreto e a qualquer momento. Nós não seguimos essa linha, tá? CCA segue a linha pós-tribulacionista. Mas tem uma outra coisa: a morte. A morte, essa sim. A morte pode chegar a qualquer momento? Sim ou não? A morte pode chegar essa noite para mim e para você? Pode. De madrugada? Amanhã de manhã? Essa semana? E por que não estamos preparados? Se a morte pode chegar a qualquer momento, como é que eu estou vivendo relaxadamente para o momento mais crucial? O momento mais crucial, ou a morte ou a volta de Jesus.
Ok? Só essas duas coisas são cruciais. Não tem como adiar. Todas as outras coisas a gente pode adiar. A morte não. Você não vai dizer a morte não para ela. Só o rei Ezequias que foi avisado que ia morrer. Não foi nem que a morte chegou. Foi avisado que ele ia morrer. Aí ele pediu uma chance a Deus e Deus deu a ele mais 15 anos. Mas não foi que a morte chegou ali. Porque quando a morte chega, não tem como adiar. Por isso nós precisamos estar prontos. Pensa aí comigo, você está pronto para enfrentar a morte ou a volta do Senhor? Se os pré-tribulacionistas estiverem certos, a volta do Senhor pode ser hoje. Para mim não. Para mim vai acontecer muita coisa até que Jesus volte, mas a morte, eu tenho que estar preparado. Eu não posso estar vivendo aqui nesta terra de qualquer jeito. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como-me-lo-eis à pressa. Irmãos, nós só temos uma vida. É porque a gente está achando que tem, muitas e muitas chances. Eu lembro quando eu preguei essa mensagem a primeira vez. Eu só preguei duas. Hoje, e a primeira vez que eu preguei era 12 de abril de 2020. Estávamos em casa. Fizemos a ceia online naquele domingo de Páscoa. Eu preguei essa mensagem. Quantas pessoas naquele tempo ficaram desesperadas, acharam que era o fim, que iam morrer, que era o fim do mundo, que era a 7ª praga do Apocalipse? Passou. A pandemia passou. E nós voltamos à nossa vida normal. Não é? Isso significa, sabe o quê? Que parece que a gente funciona mais com aperto. Não era para ser assim. Parece que a gente funciona melhor debaixo de pressão. Mas a pressão vai aumentar. Segundo o que a Bíblia diz, as dores aumentarão. Então por isso que nós temos que estar preparados. Amém? Fique em pé para a gente orar. Dados este espírito de prontidão, Senhor, a Páscoa requer prontidão. Fale com Ele agora. Diz a Ele: Senhor, eu estou acomodado, eu estou acostumado. Senhor, eu estou sem temor. Fala para Ele a tua situação. Eu estou, Deus, vivendo a vida por viver. Será que você seria corajoso de dizer: Senhor, com relação à vida eu estou sendo negligente, leviano. Senhor, com relação às suas coisas eu estou sendo passivo, acomodado. Mas este último texto que lemos, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis a Páscoa do Senhor à pressa. Eu sinto esse alerta do Senhor nessa noite. Não foi assim de manhã, viu? De manhã terminamos de uma outra forma. Mas Deus sabe agir personalizadamente. Deus sabe falar de forma muito direta. E esses dias eu falei para alguém: talvez essa seja a tua última chance. Eu não sei, mas talvez seja a tua última chance. Quem sabe para alguém aqui hoje está dizendo: prepare-se. O profeta Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te. A Páscoa fala desse preparo, dessa prontidão.
Nós não podemos viver de qualquer jeito. Nós não podemos lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. Não. Senhor, eu oro nessa noite, nesse término desse domingo de Páscoa. Nós estamos aqui dando graças pelo Cordeiro, porque o Cordeiro morreu por nós, morreu por nossas famílias, morreu até pelos nossos amigos. Mas muito mais que isso, a Páscoa é o sacrifício perfeito, que não pode ser mais acrescentado nem tirado. Mas a Páscoa também fala do sacrifício total. Ervas amargas, pães sem fermento e o cordeiro assado no fogo. Porque a vida cristã, Senhor, é uma vida de glória, é uma vida de conquistas, é uma vida de bênçãos, é uma vida de avanço, mas é uma vida de obediência. A vida cristã é uma vida de renúncia. Cada um que quiser ser discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e dia a dia siga o Cordeiro. A porta é estreita, a porta é estreita, o caminho é estreito, meus queridos. Esse evangelho que diz que você pode tudo, fazer tudo o que você quiser, é um evangelho mentiroso. Estamos aqui hoje para denunciar a mentira instalada muitas vezes no coração dos crentes, que você não precisa obedecer, que você não precisa renunciar. Não existe isso. Esse é um evangelho falso. A porta continua estreita, o caminho continua estreito. Jesus disse: quem quiser, ninguém aqui é obrigado. Abra os olhos agora. Eu sinto da parte do Espírito Santo dizendo aqui hoje para pessoas: você não é obrigado a seguir a Cristo. Jesus disse: aquele que quiser. Se alguém quiser, fique muito claro isso aqui hoje. Você precisa decidir: eu quero seguir a Cristo. A Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e dia após dia me siga. Senhor, gera isso em nosso coração. Peregrinos nesta terra, forasteiros nesta terra, nós estamos aqui de passagem. Essa vida física não é tudo. Comparada à eternidade, é apenas um pequeno parêntese. Há uma eternidade a se viver. Que resposta daremos ao Cordeiro? Que resposta daremos ao Cordeiro? Todo o seu sofrimento não foi em vão. Todo o seu sofrimento não foi em vão. Não foi em vão a cruz, Senhor. Você verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará feliz. Você olhará para nós. Nós seremos a recompensa do Cordeiro. Vamos, levante suas mãos aos céus. Antes de você passar por aquela porta, antes de você voltar para sua casa, antes de você colocar a cabeça no seu travesseiro nessa noite, antes de você voltar às atividades de amanhã, desta semana, o Cordeiro está aqui hoje, dizendo: o que respondes? O que dizes? Por que procuras entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Foi o que o anjo disse. Por que estão procurando aquele que vive entre os mortos? Não, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Você tem que procurar Jesus no lugar certo. Você tem que procurar Jesus no lugar certo. Você está procurando no lugar errado. Ele não está mais no túmulo. Jesus não está mais morto. Você está procurando nas coisas e nas pessoas erradas. Porque procurais aquele que vive dentre os mortos. Ele não está aqui.
você precisa procurar o Cristo ressurreto. Ele tem poder para mudar a nossa vida.